Bom dia, dando continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje, dia 9 de fevereiro, vamos ler os capítulos 25, 26 e 27. Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: "Vem, o noivo está chegando! Saiam para recebê-lo." Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, dê-me um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês." Quando estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta." A parábola dos 3 servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas do que haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. "O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: "Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo." O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: "O senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: "Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo." Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: "Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele." O senhor, porém, respondeu: "Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros." Em seguida, ordenou: "Tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tenha, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes." O juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: "Venham, vocês são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram." Então os justos responderão: "Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro
e o convidamos para nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeres isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Mateus capítulo 26. A conspiração para matar Jesus. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os discípulos sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não ver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Judas concorda em trair Jesus. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. A última Páscoa. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou, eu comerei em sua casa a refeição da Páscoa, com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e ali prepararam as refeições da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu lhe digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muitos aflitos, eles protestaram um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão.
pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus ora no Getsêmani. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiram manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhe disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Meu traidor chegou. Jesus é traído e preso. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: Vocês saberão a quem deve prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger e eles os enviariam no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras, que descrevem o que é necessário que aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O julgamento de Jesus diante do conselho. Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens, que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfêmia!
Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredicto? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetiza para nós, Cristo. Quem foi que ele bateu dessa vez? Pedro nega Jesus. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro negou, dessa vez com juramento: Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes viram a Pedro e disseram: Você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Judas se enforca. Mateus capítulo 27. Judas se enforca. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas viu que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: Pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isto é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: Não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso até hoje ele se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias que diz: Tomaram as 30 peças de prata, pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você disse. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: Você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para a surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbado. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: E o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quer saber Pilatos, que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais: Crucifique-o. Pilatos viu que nada adianta insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: Que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus.
Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: Salve, rei dos judeus! Cuspiam neles, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam na sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. A crucificação. No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele: Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve-se a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei dos Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus. Então que Deus o salve agora, se quiser, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. A morte de Jesus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, pensando que ele chamava o profeta Elias, algum deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: Esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muito do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido, e disseram: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servir olhavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Sepultamento de Jesus. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que eles entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lenço. Tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou a grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. Os guardas no túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: Depois de 3 dias ressuscitarei? Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que os seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: Levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo.
Finalizamos então o capítulo 25, 26 e 27. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai. Revela a nós a Tua palavra, mostra-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ensina-nos, ó Deus, a ler e a entender a Sua Escritura, a seguir, ó Deus, os seus mandamentos, ó Pai, a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa o dia de cada um, ó Pai, abençoa o nosso dia de trabalho, Senhor, abençoa em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos, te exaltamos, te glorificamos. Amém.